sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Joga pro Universo Podcast. E o convidado de hoje é o Gabu Camacho, ele que é jornalista, escritor, psicanalista, tarólogo e criador do Beco Literário. Seja muito bem-vindo, Gabu. Oi, Jéssica, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando. Como eu falei para você um pouquinho antes, é meu primeiro podcast, então eu estou muito honrado de estar fazendo essa participação aqui. Ai, gratidão por poder ter essa oportunidade de ter um bate-papo assim bacana, aberto com você. Gabu, você é uma pessoa que tem tantas características positivas e que tem tanto conhecimento, é difícil abordar todos os temas em só um podcast, né? Então, para esse primeiro contato que a gente está tendo aqui no Joga pro Universo, eu quero falar sobre tarô, eu quero entender um pouquinho mais sobre esse mundo das cartas. Afinal, Gabu, o que é tarô? O tarô, ele é um oráculo, né? A gente não sabe direito qual que foi a origem dele, isso é muito debatido, é muito conversado, mas ninguém sabe ao certo de onde que surgiu o tarô mesmo. Eu acredito, e alguns outros pesquisadores da linha que eu leio, que surgiu como se fosse um calendário agrícola, né? Porque ele é como se fosse um livro, ele conta uma história e ele traz ali nas suas cartas algumas imagens arquetípicas, né? Porque o arquétipo, ele não tem uma imagem. Quando ele se torna uma imagem, ele vira uma imagem arquetípica. E isso possibilita com que a gente consiga entender o nosso inconsciente, né? O tarô, ele conversa na mesma linguagem simbólica do nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente não entende palavras, não entende fala, né? Então, o tarô conversando na mesma linguagem simbólica, a gente consegue trazer consciência, trazer luz para alguns pontos da vida, né? Da pessoa que está ali querendo uma orientação. É uma ferramenta ótima assim para autoconhecimento, para orientação profissional, orientação no campo do amor. E muitas vezes assim são coisas que a gente já sabe, né, que sai ali na carta, mas a gente nunca externalizou, a gente nunca colocou mesmo as cartas na mesa, sabe? O tarô é Uhum. literalmente colocar cartas na mesa para você entender o que está acontecendo e tomar mais poder aí para ter mais decisão na sua vida, enfim, fazer coisas que você queira mesmo fazer. Existe somente um tipo de tarô ou existem outros tipos de tarô, tipos de baralho? Como é que funciona? Existem vários tipos, na verdade. O tarô é um só, né? Existe só um tipo de. O cerne ali, né? A espinha do tarô é um só. Mas existem vários autores que fazem desenhos diferentes, que fazem abordagens diferentes. Por exemplo, eu gosto muito do tarô mitológico. O tarô Uhum. mitológico, ele traz imagens da mitologia dentro das cartas. Então traz lá, sei lá, o deus Pan, traz camponeses, tem o tarô dourado, que traz imagens, por exemplo, de pessoas normais, gente como a gente. Tem o tarô das bruxas, que traz imagens de bruxa. Mas as cartas são as mesmas e as imagens passam a mesma mensagem, né? Dentro disso, tem outros baralhos, né? Tem, por exemplo, baralho cigano, outros tipos de oráculo, mas é que não são tarô. O tarô em si mesmo é uma coisa só, e dentro desse tarô existem abordagens que você pode fazer. Tem gente, por exemplo, que lê mais focado em adivinhação, né? Então tentar prever ali um dos caminhos do futuro. A linha que eu sigo é uma linha mais terapêutica, mais analítica, então é mais para você analisar a sua vida, para você tomar consciência mesmo do que fazer previsão de futuro. Eu particularmente não acho que o futuro está escrito em pedra para a gente conseguir prever, né? Uhum. Então é mais para a gente tomar consciência de alguns pontos e escolher o melhor caminho. E no seu tipo de leitura, você acredita que tem ali um cruzamento de informação entre o tarô e a espiritualidade? Porque muitas pessoas têm preconceito, né, com tirar cartas, com fazer leitura, com tarô, falam que é bruxaria, que você está ali invocando espíritos ruins, enfim. Como é que é essa sua abordagem e a sua visão? Eu falo que a minha abordagem, apesar de ter esse misticismo, né, da energia, do campo energético, é uma abordagem mais cética, né? Porque existem pessoas, assim, que têm auxílio de entidade, de outros seres, assim, mas no meu caso, a linha que eu sigo, as cartas são suficientes. Então, assim, o que sai ali para mim, sai por sincronicidade, então, sai porque tem que sair aquela carta. É até Uhum. legal, quando eu estou atendendo alguém, eu estou embaralhando e as cartas pulam do baralho. E a pessoa fala, Nossa. nossa, a carta pulou? Sim, pulou. Vamos ver por que que ela pulou. Por que que ela tá aqui? Por que que ela tem que sair para você neste momento? E vai, sabe? Mas sempre tentando sentir ali o campo energético da pessoa, tentando passar algumas orientações para ela melhorar a energia dela, como que ela pode ser melhor com os outros, nas suas convivências, enfim.
mas eu não tenho nenhuma ligação com religiões ou crenças, assim como algumas pessoas podem fazer. E qual foi? Você falou em pular a carta, né, qual foi a situação mais louca, assim, que já aconteceu em uma tiragem que você fez? Eu atendi semana passada um consulente. Ele estava até um pouco cético, assim, com o tarô, ele não é que ele não acreditava, mas ele tinha aquela dúvida do tipo: "Será que dá certo mesmo? Será que, por ser à distância vai dar certo? Será que vai rolar?". E ele começou a me contar, porque eu sempre peço para a pessoa me dar um contexto, falar o que está acontecendo, qual que é a demanda dela. E eu comecei a embaralhar as cartas e tal, e ele: "Nossa, as cartas estão pulando?". Eu falei: "Sim, elas pulam, né, elas pulam e eu vou organizando aqui na Em tiragem". vida. E vou te passando o que que saiu aqui para mim. E daí eu lendo, assim, eu percebi que ele ficou muito em silêncio. E daí eu pensei: "Gente, o que será que tá passando, né? Será que não tá fazendo sentido? Será que tá acontecendo alguma coisa?". E ele vira e fala: "Eu tô indignado", assim, de um jeito bom, porque fez muito sentido. Eu te contei um pouquinho, assim, da minha vida, as cartas pularam e você praticamente conseguiu fazer um panorama completo da situação. E isso que eu acho mais incrível do tarô, porque a gente pega um fiozinho, é como se a gente pegasse um fiozinho, assim, puxasse e Hum. conseguisse explanar, abrir toda uma situação. E o tarô você disse que pode ajudar em várias áreas da vida. Como é que o tarô pode afetar a vida profissional, ou vida amorosa, ou vida financeira? Ou até mesmo a vida física, de saúde? O tarô, ele é uma ferramenta muito versátil. Então, por exemplo, a Hum. gente consegue, tentar entender as energias de uma situação. Por exemplo, sei lá, tô no meu trabalho, tô num contratempo lá, não sei que caminho seguir. A gente pode recorrer ao tarô para entender quais que são as energias do caminho que você tem na sua mente para seguir, ou quais são os caminhos melhores que você pode seguir, o que está favorável para você, o que que não está favorável. Também na vida amorosa, tem muita gente, por exemplo, que acha que tirar tarô para a vida amorosa é saber se vai divorciar ou se vai casar e se vai Ou se continuar. foi traído, né? Exatamente, não é. Tipo assim, é pra gente entender as energias mesmo, sabe? O que que a pessoa tá sentindo em determinada situação, como é que tá ali o campo energético dela, porque o nosso corpo energético, ele é uma matriz para o nosso corpo físico, né? Uhum. Tudo começa primeiro na energia. Então, se a gente consegue sentir primeiro, trazer consciência sobre esse ponto, quando chegar a situação, a pessoa vai estar muito mais bem preparada. Ela vai saber lidar, ela vai saber fazer. Também existem formas da gente fazer meditações com alguns arcanos do tarô. Então, a gente pode trazer a energia de um arcano do tarô para uma determinada situação. Por exemplo, o arcano do sol, que é um arcano que traz muita alegria, muita felicidade, que traz luz mesmo. A gente pode meditar pensando no arcano do sol. Hoje eu estou sendo, eu sempre ando com um colarzinho aqui do arcano do sol, que é para sempre ter a energia dele comigo. Arcano da estrela, por exemplo, que é o arcano da minha casa. Eu deixo uma bandeira enorme, igual essa aqui, da estrela, bem na entrada da minha casa, para evocar a energia da estrela para quem chegar e para quem estiver ali. Então é uma ferramenta assim espetacular e muito versátil para a gente fazer quase tudo. Para ler energia é espetacular, assim. E agora eu quero saber, o tarô tem um outro lado, um lado obscuro? De alguma forma o tarô pode prejudicar ou fazer mal para as pessoas? Tem, assim, tudo que a gente aprende, né, nesse campo energético pode ser usado para um lado bom ou para um lado ruim. Depende muito da Uhum. nossa intenção e da intenção de quem está fazendo, né? Eu não acho, eu não acredito numa abordagem do tarô que muita gente tem medo de, por exemplo, vai prever que eu vou morrer, vai prever o dia que eu vou morrer, vai prever o dia que fulano vai morrer. Não acredito nisso. Mas, assim como toda ferramenta energética, toda ferramenta espiritual, existem formas de usar para o mal, né? A pessoa pode usar ali a energia de um arcano que é mais negativo para outra pessoa, pode trazer essa energia para a sua vida, pode fazer alguns tipos de trabalho com as cartas de tarô, que eu absolutamente assim não recomendo. Então, tudo tem os seus dois lados, depende muito da sua intenção em como você vai usar aquele conhecimento que você sabe. E quando você conhece, assim, um tarólogo, tem como saber se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, se essa pessoa realmente sabe ler? Tem algum tipo de dica que você poderia dar, para que os nossos telespectadores, ouvintes, caso gostem dessa prática, caso tirem já carta com alguém, tem como saber se é verdadeiro ou não, se a leitura é certa? Tem. Assim, primeiro que eu acho que energia não mente, né? Se você Uhum. sente a energia da pessoa, se você sente a vontade ali tirando cartas com essa pessoa, já é o primeiro indício que está no caminho certo. Mas uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que assim, tarô não é intuição, tarô não é só intuição, não é só olhar ali a figura e trazer simbolismos dali. Tarô requer muito estudo,
Eu já estudo tarô, por exemplo, há quase 10 anos esse ano. Então, Uhum. assim, é muito estudo, é muito livro, é ler autores diferentes, ler pontos diferentes, saber escolher um tarólogo que vai te acolher de verdade. Eu vejo muitos tarólogos, por exemplo, que você chega com uma demanda, você chega fragilizado, né? Você está ali no momento de fragilidade. Ele não acolhe sua demanda, ele não, ele vai julgar você por ter feito alguma coisa, e isso eu acho, assim, horrível, né? Então, se a pessoa te acolhe, se a pessoa, você se sente bem, se você consegue se abrir, se você consegue falar tudo o que você quer falar e a pessoa mantém o sigilo, que é muito importante ter o sigilo também, não sair falando por aí. E claro, né, se é uma pessoa que tem caminhos do bem, faça coisas do bem, que também te recomende que nem tudo é tarô, né? Porque assim, não é cada decisão que você tem que fazer que você vai tirar uma carta ali. Eu, Uhum. por exemplo, tem gente que acha que eu ando com um tarô aqui no bolso, todo momento eu vou tirar uma carta para saber o que eu preciso fazer, e não é assim. A gente tem que viver, né? Então é viver para depois ir ali pro tarô pedir uma dica, pedir uma ajuda e tal, e não viver a base de tarô. Então, se o tarólogo traz você para viver a base de tarô, tudo perguntar pro tarô já é um ponto de atenção aí para você prestar um pouco mais de atenção e saber que tem que viver primeiro, senão as cartas não dizem nada. O tarô, ele tem quantos tipos de arquétipos dentro dele? O tarô, ele é formado por dois baralhos, na verdade. Tem os arcanos Uhum. maiores e os arcanos menores. Se eu não me engano, são 22 maiores e 48 menores. Não vou lembrar o número exato, mas é por aí. Os arcanos maiores, eles trazem características para a gente que são imutáveis. Então, por exemplo, são energias que a gente tem na nossa personalidade, energias que a gente já nasceu com e que a gente pode fazer uso. E os arcanos menores, eles são cartas do baralho normal. Tem as de copas, dois de copas, cavaleiro, valete, é um baralho normal. E esse baralho normal, ele traz detalhamento para uma situação e para o arcano maior. Então, quando eu tiro o baralho, eu misturo os dois baralhos, né? O tarô inteiro. E eu vejo pelo arcano maior aquilo que é imutável e que você pode usar e como que você pode usar aquela energia, aquela força a seu favor. E com os arcanos menores, o que, que é mais passageiro, né? O que está acontecendo no momento, o que a gente pode ver, mudar, ainda prevenir ou fazer com que não aconteça, mudar de caminho. Então ele traz essas duas formas da gente aprofundar uma situação. Sim. E aí, se alguém quiser ativar um arquétipo, isso existe? Afinal, o que são os arquétipos dentro dessas cartas? Então, o arquétipo, na verdade, para o tarô, tá? Ele é como se fosse uma figura mental que a gente tem. Para a gente falar de arquétipo, a gente tem que pensar um pouquinho em inconsciente coletivo, que é aquilo que a gente já nasce com. A gente sabe qual que é o conceito de luz, o que é o conceito de sombra, a gente sabe o que é um espírito, mas a gente não tem uma imagem do que é luz. Daí, quando eu trago para o tarô, eu tenho a carta do sol, que é uma imagem arquetípica da luz, simboliza a luz, mas a luz em si não tem. Então, o que eu quero fazer se eu quero, por exemplo, seguir mais o caminho da luz? Vou meditar em cima daquele arcano, vou utilizar aquele arcano aqui na frente mesmo, tem um quadrinho aquele arcano, um colar, vou andar com ele, eu ando com o meu na carteira, por exemplo, o meu arcano pessoal na carteira, sempre tendo ele ali comigo. Esse negócio de ativar arquétipos pro tarô não tem. Não tem como você ativar um arquétipo. Tem como você usar a energia de um arcano do tarô para sua vida, né? Usar isso a seu favor, usar isso para te trazer boas vibrações, vibrações melhores. E você com seu background de psicanalase, desculpa gente, eu estou pegando inglês. O seu background de psicanalista, Uhum. psicanálise. Como é que você mistura a psicanálise com a tarologia? Na verdade, assim, eu aprendi a ler tarô quando eu tinha uns 16 anos, eu acho, assim. Uhum. Eu senti uma curiosidade um dia do tipo, preciso ler um tarô, preciso aprender tarô, foi do nada. Comprei um baralho e fui aprendendo. Depois fui fazendo mais cursos e tal. E nessa época eu estava na faculdade, né? Eu me formei em comunicação e jornalismo. E na faculdade eu tinha algumas matérias relacionadas à mente humana, à psique, né? Tipo, antropologia, psicologia. E era a matéria que todo mundo odiava e eu amava. Eu amava, tipo assim, é a matéria que o pessoal ia matar a aula e eu tava lá na primeira carteira, sabe? Querendo saber tudo. E nessa época eu comecei a ler tarô pro pessoal da faculdade, assim, lia pra treinar, pra entender como é que era. E eu
Amava. E daí, quando eu terminei a faculdade, na verdade, um pouco antes de terminar a faculdade, eu vi que eu tinha a possibilidade de fazer uma pós em psicanálise, que era um caminho possível para quem se formou em comunicação, que era ir para o lado da psicanálise. E eu pensei, nossa, eu já gosto de tarô, vou fazer a pós em psicanálise para ver o que, que dá, para ver, sei lá, né? Vai que eu gosto de me tornar psicanalista, vai que eu gosto de atender como psicanalista e tal. E eu me surpreendi, porque assim, tudo que eu aprendi como psicanalista serviu para enriquecer a minha jornada como tarólogo. Eu fiz estágio, né, como psicanalista, mas eu sempre pensava, tipo, eu quero ser tarólogo, eu não quero ser psicanalista. Então, me trouxe um background muito grande de saber acolher, saber entender as dores das pessoas e saber também que o tarô não funciona se você não tiver num processo terapêutico convencional, né? Não adianta recorrer sempre ao tarô, que o tarô vai mudar a vida, não vai. O tarô, ele ajuda, sim, muito, desde que você esteja empenhado no seu processo analítico, que é aquilo que você vai fazer toda semana, vai lá no psicólogo, no psicanalista toda semana, seus problemas, trabalhar, porque a gente tem uma coisa assim no tarô, por exemplo, que é a nossa aura, né? A gente pode ter dentro da nossa aura algumas formas de pensamento. Se a gente sente raiva, se a gente sente alegria, tristeza, tudo isso fica na nossa aura. A gente lê o tarô, a gente constata que existem essas formas de pensamento, a gente consegue desfazer, por exemplo, essas formas de pensamento. Só que se você não está num processo analítico, convencional, você vai continuar sentindo raiva, continuar sentindo tristeza e essas formas vão voltar. Você vai fazer de novo. Então você vai ficar sempre nesse ciclo. Então, isso me fez entender bastante que cada coisa tem o seu lugarzinho ali e trabalhando junto a gente consegue atingir um patamar bem legal, um nível bem legal de bem-estar. Então, seria aí surgindo uma psicanálise com tarô junto? Dá para unir as 2 técnicas e ter um resultado mais efetivo para um paciente? E, assim, eu não misturo as duas técnicas no meu atendimento, por exemplo. Claro que assim, tudo que eu aprendi em psicanálise me traz um bom background, me traz um conhecimento mais fácil quando eu vou ler, por exemplo, quando eu estou lendo um livro de tarô e me fala de inconsciente, eu já sei o que que é, eu já aprendi, eu já tenho isso em mente, mas eu não misturo. Né? Claro que assim, tem momento de escuta, que eu vou estar ali escutando o paciente, mas não é uma escuta psicanalítica, não vou fazer nenhum tipo de intervenção psicanalítica, mas se é uma pessoa que tem um tarólogo, no caso, que passa comigo, mas que também passa com outro psicanalista, ou que começa um processo de análise depois, concomitante ali com a leitura de cartas, né, na mesma época, no mesmo tempo, é super favorável, é super incrível mesmo. Você vê a pessoa mudando, assim, tem consulentes, por exemplo, que eu atendo semanalmente com o tarô, e que também fazem terapia semanalmente. E você vê, tipo, ele trazendo novas questões para o tarô que antes ele não pensava. Porque a terapia ajudou ele a formular essas questões que ele vai trazer para o tarô. Ou vice-versa, o tarô fez ele tomar consciência de algum ponto que ele acha que tem que levar para terapia, ou que é legal desenvolver na terapia. Então tem essa via de mão dupla que é bem legal de trabalhar. Certo. O tarô, Gabu, ele pode, de certa forma, você disse que tem como utilizá-lo ele de uma forma ruim ou errada. Algumas pessoas falam muito de amarração, amarração para o amor, amarração para a amizade, amarração para conseguir o trabalho certo, né? Como é que você enxerga essa amarração através de cartas? Eu não gosto. Assim, cada um tem sua crença, não quero entrar nesse mérito, né? Mas eu não recomendo nenhum tipo de amarração nesse sentido de amizade, amor, ou trazer a pessoa amada, em, sei lá, fazer esse tipo de coisa. Porque a gente tem uma coisa que existe, que é a lei do karma, né? Tudo que a gente faz, a gente colhe. Então pensa, se eu tô amarrando alguém a mim contra a vontade, tô mexendo no livre-arbítrio dessa pessoa. Qual é o karma que eu vou ter que pagar depois? A gente já tem muito karma a gente tem karma geracional que vem da nossa família, tem karma de outras vidas, tem karma de coisas que a gente faz aqui que a gente nem percebe. Se eu conto uma mentirinha aqui pra você, já mais um pontinho lá no meu karma. Então, assim, já tem tanto karma pra gente resolver. Você quer arrumar mais esse, sabe? Você quer arrumar mais uma coisa pra você ter que resolver depois, ou levar pra próxima vida, ou amarrar alguém contra a vontade, mexer no livre-arbítrio da pessoa. Essa pessoa que vai ficar com você, ela vai ficar, ela vai se apaixonar, enfim, vai ficar. Se não quer, você tem que ali catar os seus caquinhos, o seu amor próprio, trabalhar em cima desses sentimentos, elaborar esses sentimentos, não é obrigando a pessoa, fazendo um tipo de até coação mesmo, né, para a pessoa ficar do seu lado. É uma coisa assim que eu não recomendo. Eu já atendi muitos consulentes que chegam pedindo ou querendo, e eu falo, olha, não é o tipo de trabalho que eu faço, não recomendo que você faça.
Já recebi também pessoas que foram resultado de amarrações, que fizeram amarrações com elas. E assim, a pessoa fica, realmente fica amarrada. Só que não tem, você vê que não tem amor, não tem diálogo. Tá ali brigando, tá ali o dia inteiro se dando mal, mas não consegue ir embora. Foi feita a amarração, daí a gente vê que foi feito, a gente vê como é que faz para desfazer e tal. Mas os dois lados sofrem muito nesses casos. E não é uma coisa que eu goste nem que eu recomende. Como é que se desfaz uma amarração? Existe algum tipo de técnica, algum trabalho com ervas? Como é que isso acontece no campo energético? Depende muito do tipo de amarração que eu vejo, tá? Por exemplo, quando eu vou ler tarô, eu uso muitas técnicas da radiestesia também. Então, eu uso o testemunho, eu uso alguns gráficos radiestésicos juntos para me conectar com a energia, eu gosto de usar o pêndulo. Então, eu gosto de lançar mão de algumas ferramentas da radiestesia em alguns pontos. O tarô sozinho, eu não consigo ter certeza de que foi feita amarração, foi feito algum tipo de trabalho. Eu tenho uma ideia. Eu falo, olha, me sugeriu aqui, me parece que tem alguma coisa. Se eu tenho essa ideia, daí eu já vou para o campo mais da radiestesia e da radiônica, que é usando a mesa radiônica para ver quais que são as energias que estão influindo no campo energético da pessoa, né? Daí a gente usa o pêndulo para saber se tem energia provocada de fora, se tem algum tipo de energia telúrica, que é a energia da Terra. Também eu uso algumas técnicas da terapia prânica, que é sentir a energia da pessoa com a mão, que é a clariciência, né? Sente a energia da pessoa, sente a aura, sente os chakras. E a gente vai lançando mão de algumas técnicas que a gente tem, dependendo do caso. Alguns casos não precisa, eu falo, olha, toma esse banho de erva que vai passar, vai dar tudo certo. Outros casos eu indico um cristal para andar junto, eu indico algumas técnicas, por exemplo, de uma técnica muito legal, que é de passar um ovo no corpo para saber se você tem alguma energia negativa. Olha, nunca ouvi falar nessa técnica, como é que ela Essa técnica funciona? é muito legal. Você pega um ovo de galinha e você Cru passa ou cozido? Ah, cru. cru, normal. Você passa no corpo e depois você quebra ele num copo de água. Se ele tiver belezinha, normal, sua energia tá boa. Se ele tiver podre, se ele tiver ruim, esquisito, tem que fazer uma limpeza energética aí. Uhum. E é legal que assim que o ovo ele também absorve essa energia. Então quando você passou o ovo, você viu que ele estava podre, ele já absorveu aquela energia ali. Você fica mais ligado, mas você sabe que não está mais com aquela energia. Então, tem muitas técnicas que a gente pode usar. Banho de sal com ervas, alguns banhos só de sal, banho de café, florais de bar, eu gosto muito de trabalhar também. Alguns óleos essenciais, a depender do caso. Então, dependendo de como eu ver que está a situação, eu lanço mão de algumas técnicas a mais aí para complementar. E a energia negativa, ela a gente sente, né, eu não sei se já aconteceu com você, provavelmente já, quando você chega perto de alguém, você tá legal, tá bem, tá feliz, tá alegre e do nada a sua energia acaba, você sente um peso Puxa, nas costas, você sente, assim, algo te puxando para baixo. Nessa forma instantânea, tem alguma coisa que a gente possa fazer para se proteger? tem. A gente murcha, né? A gente sente uma energia, a gente parece que enverga, né? Parece que sente aquele peso. Já vi gente que vomita, que sente enjoo. E quando você sente esse tipo de energia, eu recomendo você cruzar o braço ou a perna, que isso vai compactar a sua aura vai ficar um pouco mais fechada, então vai dificultar que essas energias externas entrem. Se você não pode cruzar o braço ou cruzar a perna, cruza o que der, cruza o dedo assim dentro do bolso, cruza a mão, faz algum tipo, cruza alguma coisa, que isso vai compactar a sua aura e você vai conseguir ter mais discernimento para sair da situação. Porque às vezes a energia ruim tem dessa, de envolver a gente. Quando a gente vê, a gente tá ali brigando, a gente tá ali enraivecido, tá estressado junto. Então você cruza, volta, e daí você consegue manejar melhor a situação. E para quem, assim, tá nessa busca do desenvolvimento pessoal, espiritual e tá querendo ter um alinhamento maior com a sua intuição, com o seu sexto sentido, como essa pessoa pode estar entrando em contato maior com o seu ser interior e fazer essa expansão? A meditação é incrível. Meditação, assim, tanto a guiada, que são aquelas que você bota lá no YouTube e você vai ouvindo, você vai entrando em contato com o seu eu interior, quanto a meditação daquela que você fica em silêncio mesmo. Senta lá e tenta não pensar em nada. Essa é muito mais difícil, envolve mais prática, então eu recomendo sempre começar pelas guiadas. Eu gosto muito também dos sons binaurais que eu conheci no seu canal.
Para mim me faz muito, muito bem. Então, sempre que eu quero entrar mais em contato comigo, ou eu quero até mesmo meditar, eu escolho um som, dependendo do que eu quero naquele momento, coloco, e me ajuda a entrar nesse estado de conexão maior. Mas também, né, ser uma pessoa boa, não adianta nada você meditar o dia inteiro, ou, sei lá, ir na igreja, se frequentar uma religião e você sair na porta ali já brigando com o vizinho, querendo matar o cachorro do outro. Tem que ser uma pessoa boa, tem que ter contato com a natureza, tem que respirar fundo, né? Não esquecer de respirar, porque a gente esquece de respirar, oxigenar o cérebro. Tudo isso o processo de limpeza energética e desse alinhamento espiritual é um processo, né? Então nunca é uma linha, nunca é um ponto de chegada. A gente vai aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali e vai cada vez conseguindo mais. Você tocou ali no ponto dos sons binaurais, eu lembro que um tempo atrás, acho que tem 1 ano mais ou menos, você me mandou uma mensagem, né, que você colocou um para prosperidade e teve um resultado muito positivo logo em seguida. E eu nunca te perguntei profundamente como é que foi essa situação e agora eu fiquei curiosa, você pode abrir pra gente? Foi muito engraçado, porque assim, eu via muitos sons binaurais, mas sempre daquele jeito, tipo, beleza, funciona, mas você nunca para pra ver de fato, né? Você nunca para pra, vou escutar aqui, você não tá fazendo outras coisas. E daí teve uma época que eu tava morando num outro apartamento, assim, que não é esse que eu moro hoje, e esse apartamento começou a ter muito problema, tipo assim, de vazamento, de reforma que nunca acabava, era um negócio que tava ali enrolado. E eu fazia meus incensos, meus rituais, meu tudo. Nada resolvia, nada resolvia, nada resolvia. E eu via que não tinha como. Eu falei, já era, vou ter que ficar aqui, vou ter que sofrer o que eu tiver que sofrer, deve ser algum tipo de karma que eu tô pagando, sei lá. E daí fiquei, eu falei, tá. Daí acho que um anúncio seu no Story do Som Binaural, eu falei, vou ouvir, né? Comecei a ouvi acho que dois num primeiro dia, assim, que tava na playlist, né? Fui ouvindo dois. Passou, no segundo dia eu ouvi de novo, trabalhando eu tava lá deixando. E daí começou a me dar uma clareza mental maior, tipo assim, não, eu preciso sair desse apartamento. Daí, sair de apartamento envolve planejamento financeiro, envolve você gastar mais do que você imagina, envolve comprar móveis, envolve muita coisa. E eu falo, gente, mas da onde que eu vou tirar esse dinheiro para fazer essa mudança? Da onde que eu vou comprar móveis novos? Da onde que eu vou fazer isso? Da onde que eu vou fazer aquilo? Tô trabalhando pra caramba, não tem mais como eu trabalhar mais, não tem como eu fazer mais que isso. Eu tava lá no som, deixei. E assim, foi incrível. Começou a pipocar, literalmente pipocar chances de entrar dinheiro. Mas era assim, coisas inacreditáveis. Sei lá, um freelance que aparecia, eu nunca imaginei que pudesse aparecer de determinada pessoa, ou um cliente que propusia um contrato maior e eu conseguiria faturar mais. E assim, eu fiquei acho que uns 3 meses ouvindo direto o som binaural e eu mudei de apartamento. Tipo assim, mudei, não passei por nenhum tipo de aperto financeiro, que era meu maior medo, Hum. faltar dinheiro, faltar alguma coisa. Muito pelo contrário, foi muito tranquilo. E hoje, assim, é meu hábito. Todo dia, pelo menos uma vez, eu escuto o som lá no seu canal e flui muito bem. Tipo, nunca mais a vida financeira foi uma questão, sabe? Porque eu sempre ouvi o de prosperidade, de ganhar dinheiro, é o que eu gosto, assim, capricorniano, né? Ascendente Capricórnio gosta de dinheiro. Então Ele eu não sempre, gosta, né? gente, é a palavra mágica para quem tem ascendente Capricórnio. E nunca foi uma grande questão, nunca foi algo que eu precisasse me preocupar de novo, como eu me preocupava há 2 anos atrás, lá quando eu comecei. Então as portas da abundância se abriram, oportunidades se abriram, porque as frequências, elas além de auxiliarem com o seu alinhamento energético através das ondas Hertz, elas também te ajudam na conexão interior para você conseguir acessar as respostas que já existem em você, porque na verdade as respostas estão na gente, né? As ferramentas, elas somente são acessórios que auxiliam a despertar o que já existe dentro da gente. E Gabu, muitas pessoas que chegam para tirar as cartas, elas muitas vezes estão fragilizadas, né, a maior parte, eu creio que assim, mais de 90%, eu estou jogando em uma proporção, tá fragilizada, tem alguma dúvida, tem algum medo, tem alguma coisa. Como é que as cartas podem ajudar nesse processo de confiança pessoal e de acreditar, acreditar em si, acreditar na vida, ter uma fé maior? As cartas, elas são muito positivas. Eu acho isso. O que eu acho mais incrível no tarô é isso, que ele sempre vai ressaltar a sua potência. Só que ele não vai ressaltar a sua potência do tipo.
você é maravilhosa, está perfeito, não muda nada. Não, você está no caminho certo, suas portas estão abertas, sua energia está boa, mas toma cuidado com, sei lá, alguém que está à sua volta, alguém do seu trabalho, alguém que está interferindo no seu caminho. E geralmente, quando aparece assim a figura de alguém, né, que eu falo, olha, tem alguém aqui no jogo, eu falo, pessoa de tal signo, de tal característica, a pessoa, o consulente na hora fala, é fulano, é minha mãe, é meu pai, é meu chefe. Então a gente já consegue entender como é que aquela pessoa tá agindo na vida e a pessoa toma consciência para falar, opa, então não vou dar tanto detalhe da minha vida, não vou abrir tantas coisas, não vou, sei lá, confiar tanto, se for o caso. Então o tarô ele sempre traz uma interpretação, pelo menos para mim, como tarólogo, muito positiva, muito para despertar a potência, para fazer você tomar controle da sua vida mesmo, tomar as rédeas ali. Se você não tem o controle, você vai começar a tomar. Se você já tem e perdeu, você vai encontrar. Então, eu sempre busco interpretar dessa forma, mais positiva, trazendo mesmo luz às suas potências, às suas questões, tudo que você já tem. Como você falou, o som binaural, né? Tudo que você tem dentro de você só para ser despertado. O tarô é uma ferramenta que age parecido. Só você saber e usar isso, né? Porque a gente sabe, sei lá, eu sou um bom profissional. Mas no dia a dia eu acho que eu sou um bosta, eu acho que eu sou horrível, eu acho que eu não sei trabalhar bem. E daí, conforme o tarô vai falando, não, você é um bom profissional, você está no caminho certo. Quando vem o contratempo, você fala, bom, é só um contratempo, isso não significa que eu sou um profissional ruim. Não significa Uhum. que eu sou uma pessoa ruim, não é pessoal comigo. E vai tendo essas pequenas mudanças de pensamento que são muito legais. E na sua opinião, qual é a melhor carta que tem no tarô? Por exemplo, se você tira qualquer questão que você faça, se aquela carta sair, você sabe que já deu muito bom e você já fica ali com um sorrisão no rosto. Na verdade, eu tenho duas cartas que eu gosto muito, que são positivas, assim, num consenso, que é o Sol, né, que é o meu arcano, assim, preferido da vida. Tenho no quadrinho, tenho na bandeira, tenho no colar. Gosto muito também da carta do Mundo, que é o último arcano maior, que é a carta que fala assim, olha, o mundo tá aí, você precisa explorar. O mundo é seu, corre atrás. E tem uma carta que eu gosto muito, aí é bem opinião mesmo, porque eu sei que todo mundo detesta essa carta, que é a carta da torre. Quando sai a carta da torre, a pessoa fala, ih, já era, deu errado meu O que plano. significa a da torre? A carta da torre é uma carta que ela fala sobre queda, sobre decadência, sobre algo que precisa cair. Só que esse algo que precisa cair é porque tem algo novo e melhor que vai vir para você. Então tem que Hum. fechar um ciclo para o ciclo novo começar. Até me arrepia falar essa carta. Então tem que fechar esse ciclo para um ciclo novo começar. Só que quando o ciclo fecha, parece que é ruína mesmo. Eu Parece que tá tudo arrepiei aqui também, olha ó. só. Gente, essa carta eu amo essa carta. Sempre que sai para mim, eu falo, tá, vai ser difícil, é um obstáculo, vai cair, eu vou achar que tá tudo perdido, mas é por um bem maior, é por uma coisa mais sólida que vai ser construída. Por isso que é a carta da torre, é a torre que cai para você conseguir construir um castelo. Então é uma carta que, assim, 99% das pessoas acham, tem medo, acha que é negativa, não quer que saia nunca, mas sempre que sai, eu sei que são momentos passageiros, que vão ser difíceis, sim, mas vem uma coisa mil vezes melhor depois. E agora o oposto. Qual é a carta que quando cai você já se arrepia de falar: "Ih, deu ruim"? Eu tenho um negócio, assim, uma inimizade, vai, com o naipe de espadas, porque eu acho que é um naipe muito. Por ser de espadas, é um naipe que corta, é um naipe muito direto. Então, é um naipe que geralmente fala muito de dor, de ferimentos, de perdas. E eu, como sou um tarólogo que gosto de trazer o lado positivo das coisas, né, eu gosto de trazer sua potência, quando eu vejo que saiu ali a carta de espadas, eu sei que eu vou trazer, mas vai ser mais dolorido. Vai doer um pouquinho mais, porque o naipe de espadas ele corta. Tem até uma carta, que se não me engano é o 3 de espadas, que é um coração com 3 espadas fincadas. Assim, é uma carta que me dá dor mesmo quando eu vejo. E é uma carta que fala sobre isso, sobre dor, sobre rompimento, sobre um ferimento por mentira. Então sempre ele traz uma mensagem assim um pouco mais negativa, mas que a gente tem que saber do mesmo jeito, que é para cortar mesmo a espada, ela corta o véu que a gente vê a fantasia para a gente ver a realidade. Então, apesar de ser mais negativa, ela é muito importante. E quando você tem, assim, um paciente, um cliente que está tirando carta com você e aparece algo muito negativo, como é que você lida? Como é que você passa essa mensagem para ele?
eu sempre busco ser o mais verdadeiro possível, tá? Então, assim, saiu uma coisa que eu considero mais negativa, eu falo, olha, a gente tem que analisar esse ponto que está mais negativo. Esse ponto que precisa de atenção, esse ponto que é, precisa de um pouco mais de você trabalhar em cima dele. Porque assim, o tarô ele não diz o que a gente quer ouvir, muito pelo contrário, ele diz aquilo que a gente precisa. Muitas vezes não é nem o que a gente quer, nem responde a pergunta que a gente fez, mas ele joga, é tipo o mestre dos magos, sabe? Uhum. Aparece, dá a resposta e sai, assim. Então, eu sempre busco ser muito sincero, porque eu sei, assim, que eu, como tarólogo, eu tô ali numa figura de muita responsabilidade, de ser um mensageiro, né, de tentar ajudar a pessoa ali a interpretar que saiu nas cartas, fazer a conexão do inconsciente dela com o significado das cartas. Então, eu sempre sou muito verdadeiro no sentido, assim, vai doer, mas você precisa saber disso. Bora lá. Depois que você souber, depois que doer, a gente chora junto ali no cantinho, a gente vê o que a gente pode fazer, mas agora tem que saber disso. Agora é isso que tem que ter atenção. E nem sempre é fácil, assim. As consultas de tarot quase sempre envolvem muito choro, envolve muita angústia. A figura do tarot aqui do outro lado tá aqui, ó, segurando a angústia, tá aqui angustiado junto, mas passando aquela paz, aquela plenitude para que você volte, né, que você consiga encontrar o seu caminho de novo. E no fim eu acho que é sobre isso, é sobre seu apoio ali, tá ali junto com a pessoa, se precisar chorar, eu espero você chorar, tem aqui o lencinho, tem aqui uma água. Se você quiser conversar, eu tô aqui. Se você quiser ficar em silêncio, eu tô aqui. E a gente vê o que dá depois. O tarô, ele não tem religião, como você bem pontuou logo ali no começo, mas qual a sua visão com relação ao tarô e à espiritualidade, a Deus, ao universo? Você vê uma correlação entre Deus, universo, energia e o tarô? Eu acho que o tarô é uma ferramenta para a gente compreender e entender o universo, entender Deus, né? Que para mim, Deus é o universo, né? A gente está aqui e tudo faz parte. Eu vejo, por exemplo, Deus no meu cachorro ali coçando no cantinho, numa flor que abre. Para mim, tudo isso é. E eu acho que o tarô é uma ferramenta para a gente ler e compreender esse universo um pouco melhor. Eu acho que a gente tá aqui, muita gente fala assim, nossa, o que eu tô fazendo no mundo? Qual que é meu caminho? Para onde que eu vou? Por que eu nasci, né? E o tarô traz essa reflexão pra gente. Tá, eu nasci porque eu tenho um propósito, eu tenho um caminho a seguir, eu consigo ler determinada situação porque tem tal energia, de tal forma, o que eu posso fazer a partir disso, qual que é o caminho certo, qual que é o resultado provável se eu seguir este caminho. Então é uma forma de ler e compreender melhor esse universo, esse Deus. E para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, que está maravilhoso, Gabu, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que ficaram até o final, que ainda não jogaram tarô, que já jogam, mas não têm uma relação muito boa com essa técnica, que você deixasse uma mensagem para que elas possam conhecer melhor esse trabalho. O tarô é uma ferramenta incrível. Eu acho que eu falei isso umas 50 mil vezes nesse podcast, mas é uma ferramenta maravilhosa, porque se você se permitir ter uma conexão com ela, ela vai ser um parceiro ali fiel. Claro que, assim, é um parceiro fiel que você não pode depender também, né? Porque nem tudo é tarô, mas ele é uma ferramenta que você tem ali a seu favor, que você pode utilizar. Todos não, mas a maioria dos meus consultantes eu falo, tem um baralho de tarô em casa, compra um, o mais baratinho que você achar, porque às vezes a gente está ali angustiado, precisa de alguma coisa, você tira uma carta, você vai ali no livrinho de significado, ver o que aquela carta significa. E às vezes traz uma reflexão muito boa para o seu momento. Às vezes, 100% das vezes, o tarô é muito assertivo. A carta que sai é a carta que você precisa naquele momento. Às vezes nem faz sentido no momento, mas você vai parar, pensar 2 dias depois, você fala, nossa, foi aquela carta que falou sobre isso, que falou sobre aquilo. Então, eu acho que as pessoas podem se permitir entender o tarô, conhecer o tarô, saber que não é algo assim. Muita gente fala que é do demônio, que é satânico, que é não sei o quê. O tarô não tem religião, o tarô tá ali, eles são símbolos, são imagens arquetípicas, imagens que existem no nosso inconsciente, de uma forma que o nosso consciente entende. Então é uma linha de comunicação com o nosso inconsciente, nada além disso. Envolve muita intuição, claro, mas não só intuição, muito estudo também. Então, todo mundo assim que se permite mesmo dar uma chance para o tarô não se arrepende. Eu tenho um consulente de todas as religiões possíveis e impossíveis, que eu conhecia e não conhecia. E na hora que a gente está aqui lendo o tarô, a religião assim é o seu caminho espiritual, pouco importa para a leitura. Não tem muita interferência, nada disso. O tarô é o tarô,
só religião. São coisas que você pode andar junto e você não é menos religioso, você não é menos cristão, não é menos nada por tirar carta e por ler tarô. Ótimo saber disso, porque ainda tem muito preconceito, mas com conhecimento a gente vai quebrando. Gabu, e para quem quiser te acompanhar nas redes, pode te encontrar onde? Pode encontrar no meu Instagram, que é @gabucamacho, com CH, TikTok também, Gabu Camacho, YouTube, tem tiragens mensais de tarô para cada signo, todo comecinho de mês. E toda rede social, Gabu Camacho, você vai me achar em algum canto aí. Eu vou deixar ali embaixo nos cards, vou deixar no primeiro comentário, na descrição, todos os seus contatos. E para quem gostou desse bate-papo, acompanhe o Gabu, ele tem um trabalho maravilhoso. É isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Até a próxima e joga para o universo, porque sempre acontece. Obrigada, Gabu. Obrigado você. Tchau, 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 gente. tchau.